pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o Fisiocast, o videocast do curso de Fisioterapia da USCS. Nós estamos muito felizes de estar aqui com mais um episódio. Hoje nós vamos continuar falando sobre prevenção de quedas. E antes da gente começar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Então, quero agradecer à Universidade Municipal de São Caetano do Sul por essa oportunidade da gente fazer divulgação, né, de temas tão importantes na área de fisioterapia. Quero agradecer à Escola Criativa por essa oportunidade também, por esse espaço maravilhoso. Agradecer ao Cristiano, que nos dá todo o apoio técnico, toda a orientação, com muita atenção, com muito carinho. Então, obrigada, Cristiano, aí por todo o apoio, por toda a atenção. Quero agradecer também à Coordenadoria Municipal da Terceira Idade, na figura da Lucila, que é a coordenadora geral da CONTID, e que também, né, coordena toda a parte dos CISES e nos ajuda aqui na Unimais. Então, quero agradecer a todos aí por essa oportunidade. Meu nome é Rosa, eu sou professora aqui da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e também sou coordenadora da Universidade Aberta da Terceira Idade, a Unimais. Então, nós vamos iniciar esse episódio. Quero agradecer também às nossas convidadas, agradecer aos alunos da fisioterapia que estão aqui conosco, que prepararam todo o roteiro, que organizaram, né, toda a parte do videocast. E vamos começar, então. Vou passar a palavra para o Luiz Gustavo, que vai dar as boas-vindas, né? E vai começar aí com vocês o nosso bate-papo. É isso aí, gente. Bom, sejam bem-vindos, né, todos, para os que estão assistindo a gente e principalmente para nossas convidadas, né? Eu sou o Luiz Gustavo, sou aluno da Universidade de São Caetano, aluno de fisioterapia, né? Com certeza. Isso mesmo. E, bom, para começar aqui, eu queria realmente que vocês se apresentassem, né, as nossas convidadas. Podem falar o seu nome, o que gostam de fazer, por exemplo, né, nos dias a dias. E é isso aí, passo a falar para vocês. Bom, meu nome é Iracema Bronzatti, tenho 73 anos, gosto de passear, de dançar, de carnaval, principalmente. Muito Carnaval. bom. Já conta do bloco. Temos um bloco, minha filha faz uns 8 anos que montou um bloco e a gente vem vindo com eles. O ano passado não deu para... Aliás, esse ano, né, não deu para a gente sair, mas o próximo ano a gente vai estar na rua, se Deus quiser. Chama Bloco da Vaca. Muito A gente legal. carrega 3.000 a 3.500 pessoas nesse bloco. Tá vendo? É Gente. muito divertido, muito gostoso. Muito bom. E eu sou a porta-bandeira do bloco. Ó, maravilhosa. Incrível de verdade. Eu me chamo Maria Aparecida Francisco, tenho 69 anos, gosto de dançar, passear, cinema, teatro. E o que mais? Quando posso, vou sempre ao baile, encontrar os amigos, vou tomar café, coisas assim. Delícia. Da nossa idade. Isso mesmo. A Maria Aparecida gosta que chama de Cida, né, É, Cida? Cida, Pronto, é a Cida. Cida. É isso aí. Então, a gente vai começar, meninas, como eu mencionei, né, o nosso tema é prevenção de quedas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou pedir pro Gustavo aí já fazer a primeira pergunta aí para vocês, tá bom? Bom, gente, ó, eu vou até passar para vocês darem uma olhadinha, que a gente tem um índice de queda, né, de pessoas idosas, que ele é cerca de 25,1% dos idosos, né, das pessoas idosas brasileiras, elas sofrem com queda, né? Sendo que com acima de 80 anos é de 38,1%. Ou seja, já é um índice bem alto, né? Por isso também que a gente está aqui até tratando desse assunto em si, porque é um assunto que a gente tem que colocar em pauta Sim. bastante, né? A gente tem que ser mais falado sobre esse assunto, porque o índice de queda, ele é alto. Bom, então, de qualquer forma, alguma de vocês duas, né? Ou as duas, no caso, também, vocês vão relatar. Vocês já sofreram com alguma queda?
Já sim. Então conta pra gente. Então conta pra gente, por Em favor. 2018, sabe, a gente sempre espera sair, né, do país para conhecer outros lugares. E eu fui para Portugal e caí lá, Eita. caí. Nossa, o negócio foi feio. Eu, assim, não senti nada, não senti dor, não senti nada. Eu caí, enrolei as escadas Nossa. e não sabia onde eu estava. Sabe, me deu um branco. Eu estava tirando foto da paisagem. Certo. Guardei, eu lembro muito bem, guardei o celular na bolsa já para descer as escadas, não vi mais nada. Só vi, eu desci 2 vãos de escada e quando eu cheguei no final, eu sentei e ia me levantar. Aí eu olhei para o meu pé estava quebrado, assim, virado para um lado, ele não estava reto que nem o outro, sabe? Certo. Falei, pronto, agora Meu Deus do céu. E em Portugal? em Portugal. Nossa. No 6º dia que eu estava lá. Mas você estava Eu acompanhada ia ficar. com quem mais que estava com você? Tinha várias pessoas aqui de São Caetano e tinha uma amiga comigo também, né? Sim. E o negócio foi feio. Eu quebrei a tíbia em 2 lugares, tive que ficar 7 dias hospitalizada. Olha. Operou, tenho 2 Certo. pinos, né? E aquela coisa toda. Eu não senti dor, você acredita que eu não senti dor? Ainda bem, Nada, né? nada. O socorro foi muito rápido. Não chegou a 5 minutos, uns Olha, 3 minutos o Que socorro. bom. Nossa, que bom. Ótimo. Aí você vai direto para o pronto-socorro e de lá o seguro vai buscar você e te leva, né, para onde você tem que ir lá, pro hospital. Nossa, muito bom, bom demais. Toda hora eles prestando, sabe, socorro. Fiquei num quarto ótimo. Para viajar tem que fazer seguro. Nossa, amiga. Essa foi uma grande Com lição, certeza. né, Então, Cida? nossa, e foi a primeira viagem fora, né? Entendi. Você espera tanto para... E o que você acha que aconteceu? Assim, por que você acha que você caiu? Eu não sei. Não sabe. Até hoje eu procuro explicação e não sei. Porque até eu guardar o celular, eu não estava perto da escada. Faltava uns 2, 3 passos. Uhum. Eu não sei. Não sei se... Não sei. Se caiu não a sei. pressão, Não né? O que sei, aconteceu, não sei. né? E essa foi sua única queda? Foi toda a vida que eu lembro. Nunca me machuquei. Certo. Nunca. Entendi. Difícil. Mas ficou com a sequela aí do pé quebrado e com pino de brinde, né? É. Tá com 2 pinos aí, né? 2 pinos, Certo. Levei 11 pontos de um lado e 13 do outro. Olha só. Entendi. Fiquei lá de molho. E ainda lá. perdeu uma boa parte da viagem, né? Boa parte, eu ia ficar 28 dias. Estava no 6º. Olha. Nossa, perdeu praticamente toda. Porque fiquei, bem dizer, 6 dias, mais 7 no hospital. A outra viagem que eu ia para Espanha, não fui. Né? De lá do hospital, você já sai direto para o avião. Ah, tá. Aí já voltou direto pro... Perdeu a viagem. Aí eu troquei, né? Eles trocaram de assento. Aí eu vim naquele assento que você deita, né? Uhum. Todo cuidado. Mas foi feio o negócio. Entendi. Mas eu não sentia dor. O ruim é que eu não sentia dor. Entendi. Então, para mim, aquilo lá... Eu falava, meu Deus, o que aconteceu isso? Eu olhava para fora, eu via o pessoal passeando, sabe? Falei, meu Deus, e eu aqui? Nossa, fiquei nervosa. Que estava perdendo, né, a Tava viagem, né? Entendi. Mas no outro ano eu fui. É isso mesmo, É muito isso bom. que eu ia perguntar mesmo. Voltou. Conseguiu ir? Foi. Então... Fui sim, imagina. Com dor e tudo, eu fui. É isso aí. Ai, maravilha. Levei aquela... Quando eu saí do hospital, eles me deram aquela muleta. como é que Muleta chama? canadense, Isso. né? Que põe no braço, né? No antebraço. Isso. No ano seguinte eu fui de novo, porque já, né? Senão eu ia perder o restante. Uhum. E fui com uma muleta. Não É tava isso nem aí. aí. É isso aí. Mas, ô Cida, além da muleta, teve algum outro cuidado que você teve que tomar na sua segunda viagem, depois da queda, Depois na da outra queda. viagem? Dentro do hospital mesmo, eles fizeram um monte de fisioterapia. Sim. Um monte. Me ensinou a andar de novo, né? Sim. Porque eu vim com aquela meia bota de gesso, Certo. né? Por causa do... Tomei um monte de injeção na barriga. Sim, para Pra evitar. não dar trombose, né? Que fala. Isso mesmo. E foi um sufoco para subir no avião.
De novo, foi um sufoco, porque você não entra pela porta normal, você entra pela primeira porta do avião, que eles põem o elevador para você entrar no avião, e não conseguia. Entendi. Não tinha força na Entendi. perna. Ah, não tinha força Não para se tinha. locomover. Nossa, assim? foi sufoco. Mas entrei, o pessoal super cuidadoso, os médicos mesmo no hospital, muito cuidado. Tinha hora que eu falava assim, ai, gente, deixa eu dormir. Porque é gelo, toda hora eles iam trocar o gelo, toda hora vinham fazer massagem, fazer ginástica no leito mesmo, Sim, sim, né? Aí eles traziam também aquela andador sim. para você começar a se mexer e um monte de coisa dentro do hospital mesmo, né? Aí depois cheguei aqui e começou 60 dias de fisioterapia. Certo. Uhum. Perto de casa mesmo, ainda bem, né? Uhum. Mas como era assim, meio quarteirão, um pouquinho mais de meio quarteirão, eu tinha que ir com o andador, Certo. pulando de um pé só, né? Entendi. E eu moro assim no primeiro andar. E para subir, Ah, não tem elevador, não aqueles tem prédios elevador. baixinhos. Ah, Aí eu Tá vendo? sentava e ia subindo de costa. Entendi. Olha, Nossa foi um Senhora. Ou pesadelo. seja, teve bastante repercussão essa queda, Teve, né? teve. Foi Entendi. marcante, vamos dizer. isso. Dor Imagina. não tinha dor, Certo, mas foi marcante. certo. Muito bom. ainda mais pela situação, né? Pelo Pela momento situação. que aconteceu também, né? É. Pô, uma tá viagem... num lugar diferente, né? Sim. Longe de casa Muito longe. também, né? Passar tantas horas de voo, né? É. Pois Mas o pessoal vinha toda hora perguntar se eu estava bem, estava precisando de alguma Uhum. coisa, precisava de ajuda para ir ao banheiro, essas coisas assim. Certo. Foi muito teve bem uma amparada, atenção, né? teve uma Foi. atenção Que boa, bom. né? Na Foi, sua recuperação. foi. e tudo. Olha, gente, façam seguro. É Façam isso aí. seguro, que é Muito, já tem triste. tá vendo? Já tem uma recomendação. Pois é. Tem que Vamos. fazer. Agora, eu mesmo para viagem curtinha, que nem nós fizemos agora, Sim, eu falei, sim, primeira coisa que eu perguntei, tem seguro? Isso, é Se muito não importante. tem, aí eu faço. Isso, é muito importante. Qualquer muito lugar bom. onde eu vou. É isso Saiu mesmo. de perto de casa, eu faço. Faz seguro, né? Faço. É isso aí. Isso aí. E a Iracema, conta pra gente. Bom, eu caí de teimosa que eu sou. Eita. Eu sempre fui muito rápida nas coisas. Eu peço para alguém me ajudar, mas quando eu vejo, já fiz. Não espero a pessoa me ajudar. Então, nesse dia que eu caí, eu ia numa festa do Halloween no Certo. CISI. Certo. E minha filha falou, mãe, eu vou até a obra conversar com os pedreiros, você vai se arrumando, a sua roupa está tudo em cima da cama, mas o chapéu da bruxa você deixa que eu pego, porque está no maleiro. Eu falei, tudo bem, né? Ela saiu e eu falei, eu vou pegar o chapéu, por que eu vou Olha. esperar ela? Peguei a escada e subi até o último degrau da escada. Misericórdia. Tá mais ou menos, acho uns 2 metros, 1,5 metro, assim. Aí eu catei a caixa, não, eu catei o chapéu, desci, fui no banheiro, experimentei o chapéu, falei, esse tá bom. Deixei do lado e falei assim, agora eu vou pegar uma meia arrastão, que tá Sei. dentro da caixa. Subi novamente a escada, peguei a caixa e falei, nossa, tá muito pesada, eu vou devolver a caixa e empurrar a escada para trás para depois ir descendo devagarzinho, relando entre o guarda-roupa e a escada. Eu não sei o que aconteceu. Gente. Quando eu dei por mim, eu estava no hospital, já fazia 4 horas. Olha. Não conhecia minha filha, não conhecia meu genro. Aí fiz tomografia, fiz um monte de exame. Trinquei o crânio Olha. e trinquei a bacia. Eita, olha isso. Fiquei 3 meses de cama. No segundo mês eu podia descer da cama, mas não podia pôr a perna direita no chão. Certo. Aí depois comecei a fazer fisioterapia. Fiz 20 fisioterapia com uma médica
e 10 com outra. E, Certo. ao mesmo tempo, elas mandavam fazer exercício em Em casa. Só que o médico me tirou a esperança de andar normalmente. Certo. Ele falou, eu vou falar para a senhora, eu vou ser sincero. A senhora vai o resto da vida andar de bengala. Primeiro vai ser o andador, depois a senhora vai andar de muleta e depois de bengala. Uhum. Só que passou 3 meses, para minha felicidade, eu estou Tá zerada. vendo? Pense. Não tenho dor, não tenho mais nada, sarei totalmente. Ó, que maravilha. Mas a lição serviu. Eu agora não subo nem um degrau mais da escada. Isso, Iraci. Foi um daqueles casos que a pessoa precisa passar para criar essa Precisei conscientização, passar, né? Para ter essa foi consciência, né? Eu precisei, Aí. Aí a minha sorte ainda é que minha filha esqueceu o celular em casa. Então ela voltou buscar. Aí ela começou a me Olha. chamar e eu não respondia. Certo. Aí ela subiu a escada, a gente morava num sobrado, ela falou, nossa, minha mãe tá tingindo o cabelo de vermelho? Ela não falou nada. Quando ela olhou pro chão, era sangue para tudo quanto é lado, porque além de fraturar o crânio, ainda fez um caroço aqui, começou a sangrar. Certo. E aí ela já começou a gritar, o vizinho veio, me puseram no carro, levaram para o pronto-socorro. E só depois de 4 horas Que a que eu senhora comecei acordou. a reconhecer Olha ela isso. e o marido dela. Tá vendo? Mas de lá para cá... Que perigo, né? Muito perigo, muito. Mas graças a Deus, de lá para cá, eu tô muito bem. Graças a Deus. Muito bom. Tá vendo? De Mas verdade. agora eu tenho cuidado para andar na rua, porque eu sempre andei muito rápida. Certo. Nunca tive assim, andar devagarzinho. Eu sempre andei muito rápido. Uhum. E tenho cuidado em casa também. Não subo em banco, cadeira, não subo mais em nada. Certo. Aí deixa eu aproveitar e perguntar, qual que é a sensação, tanto para Cida quanto para Iracema? Qual que é a sensação quando vocês caíram? O que vocês sentiram quando, claro, a Iracema ficou desacordada, né? A Cida também não lembra o que aconteceu, mas como é que foi quando vocês descobriram assim, eu caí? Qual foi a sensação? Bom, eu fiquei apavorada, porque eu não gosto de ficar dentro de casa, né? Minha vida é passear, sair. Então, eu fiquei apavorada quando o médico falou que eu tinha que ficar repouso absoluto. Ou seja, não pode sair de casa. Não pode sair de Da casa cama, de jeito nenhum. É, Tive que faltar às aulas, porque eu fazia a faculdade, tive que Sim. faltar às aulas. Perdi a festa que eu ia naquele dia. sim, é E verdade. perdi muito mais festa, porque eu perdi Natal, Ano Novo. Certo. Perdi muito mais. Então, Entendi. aí eu pus na cabeça, ou você toma juízo, ou você vai ficar em casa sem poder sair. Certo. Aí eu tomei juízo. É muito É bom. isso aí. E a Cida? A Cida? Eu senti, assim, um vazio, né? Na hora que você... Sabe, parece que é séculos até você chegar lá embaixo da escada. Parece séculos que está se passando. Que eu sentei e falei... Já era a minha viagem, né? É que eu vi o pé, tudo. É um vazio muito grande. Muito Certo. grande. E, sabe, as pessoas estavam ali ao meu redor, tudo. Nem elas têm explicação do que aconteceu, você Sim, acredita? Nem elas. Na verdade, né, gente, assim, a queda, ela tem várias causas. A gente nunca cai por um motivo só, né? Então, por exemplo, no caso da Iracema, ela acabou se expondo, né, a um risco, né? Então, ela subiu a primeira vez, ela pegou o chapéu, depois quando ela foi subir novamente, que ela provavelmente teve algum mal súbito, alguma coisa assim, que acabou caindo, porque ela também não sabe o que aconteceu. Pode ter dado uma tontura, pode ter caído a pressão, às vezes dá uma hipotensão postural, que a gente fala também, que quando a pressão baixa, né? No caso da Cida, às vezes também falta um pouquinho de sangue, né? Na circulação cerebral falha, enfim, tem vários motivos, né? Mas no caso específico da Iracema, ela acabou se expondo, né, a um risco. No caso da Cida, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, Não. né?
Pode ser que ela tenha perdido o equilíbrio, pode ser que ela tenha tido algum mal súbito também, uma tontura, enfim, alguma coisa que a gente não sabe explicar, né? Mas a queda, ela sempre tem vários motivos, né? A gente sempre cai por vários motivos. E aí é importante a gente identificar os riscos, né? E tomar medidas para evitar, né? Então, por exemplo, hoje a Iracema fala, né? Você consegue, Iracema, perceber que o que você fez foi um comportamento de risco? O que você acha? Consegue o quê, Rosa? Quando você subiu ali na escada, você caiu porque você se arriscou? Com certeza, claro. Jamais eu deveria ter subido naquela altura. Certo. E uma outra coisa também, né? Ela subiu e estava sozinha. Sozinha, né? Em casa. Porque às vezes, o que a gente pode fazer também numa situação dessa? A gente pode subir com alguém ali que está junto com a gente, né? Que está supervisionando, que está dando um apoio. Porque às vezes, por exemplo, a caixa estava pesada, pode ser que ela tenha se desequilibrado, né? Então podia ter dado a caixa para alguém podia ter subido, né, no lugar, enfim. São circunstâncias que às vezes a gente acaba se expondo mesmo ao risco, né? Eu acho que o Luiz Gustavo, ele tem aqui alguns exemplos, né, de pessoas, não tem? Sim, aí? Tem, ó. Tem exemplos de pessoas famosas, gente. Né? Por exemplo, o José Sarney, né? Ele teve uma queda também, se não me engano, acho que foi no ano de 2023, se não me engano. Ele teve uma queda, né? Teve a morte do Agnaldo, né? Vocês ficaram sabendo disso? Sim. Vocês viram? Foi uma questão de queda também, né? Milton Neves. Teve o presidente Lula também, teve uma queda, se não me engano. Isso. Ele teve uma queda também. Então, você vê que são justamente, né? O que eu tinha falado já no começo, que a gente tá tentando abordar mais esse tema justamente porque você vê que é uma coisa que acontece com uma certa frequência que não deveria, sabe? Que a gente tá tentando, né, de uma maneira conscientizar, né, as pessoas idosas de que... viu, gente? Porque não tem corrimão. Também, Nas escadas lá fora não tem corrimão. As pedras, muita pedras, né? Que foi construídas. As pedras estão muito gastas. Certo. Você põe o pé, você... escorrega. E acontece muita queda fora, né? Entendi. Então é uma conscientização não só para as pessoas idosas, mas também para toda a população em si, né? Sim. Acho que isso é bastante importante. Aliás, teve eu queria até entrar num tópico que a Rosa estava comentando sobre os fatores de risco em si, que é uma junção, né, de fatores. Não é só uma coisa, dependendo, né, se for um trauma, se for alguma coisa assim, pode ser que seja um motivo, né? Mas são vários motivos que causam essa queda. E também tem condições como desgaste nas juntas, questões emocionais também é bastante importante, né? Vocês acham que algum desses fatores, por exemplo, condições de saúde, como que eu posso dizer? Foi um fator que ele faz sentido você colocar no seu dia a dia e ter pensado, esse fator, ele pode ter sido a causa daquela queda, né? Você acha que tem algum motivo, por exemplo, principalmente a SIDA, né? Que foi uma queda, assim, que não tem explicação. Não tem. Você acha que tem algum fator de saúde sua então, que pode ter influenciado? Uma pressão baixa, alguma coisa assim? Eu faço todo ano check-up, né? Uhum. Então, chega abril, eu começo a fazer para até setembro estar tudo pronto. Eu não tinha nada. Certo. Não tinha nada. Eu tinha tomado café, sabe? Que a gente vai para fora, a gente come muito, além do mais. E no meu caso, não tem, não. Certo. Mas vamos pensar assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Não considerando essa queda de vocês, mas no geral, vocês conhecem pessoas que já caíram? Já conheço. Conhece. Dentro da sala mesmo tem, né? Tem vários que vários. caíram já, né? É. E por que vocês acham que as pessoas idosas caem? Eu acho assim, que andam muito rápido,
Certo. Esquece que já não é mais, sabe, não é mais brotinho, vamos dizer. Não presta muita atenção, Certo. celular na mão. Certo. Eu não ando com o celular na mão, Certo. não ando. E que mais? Sapato adequado, Uhum. né? Porque eu fui viajar, eu levei tudo antiderrapante. E mesmo assim eu caí. Certo. Porque as meninas falavam, leva sapato para evitar queda, tal. Uhum. Tudo antiderrapante. Não adiantou. Certo. Para mim, não adiantou lá, por causa da... Certo. É muito liso Da lá. condição, É. né? Uhum. Certo. Mas acho que o sapato adequado, prestar atenção na Certo. rua. As ruas são muito, sabe, um posto de declínio, a mesma hora tá alto, tem buraco. Certo. Eu acho que é isso, Rosa. Certo. E a Iracema, o que você acha? No meu caso, eu acho que foi a ansiedade e a pressa que me levou a cair. Certo. E vejo, assim, também em idosos na rua, conversando, a mesma coisa. Eles sempre têm pressa, eles não sabem esperar os outros fazer, não sabem andar devagar. Uhum. E isso leva a gente a cair, a se desequilibrar. Certo. Eu acho que a gente tem que ter, hoje, né, eu penso assim, que a gente tem que ter a noção de que a nossa idade não dá para fazer tudo rápido, apressado. Uhum. A gente tem que ir devagar. A minha filha fala assim, mãe, se você fizer as coisas em 1 minuto, pode sair errado e você pode cair. E se você fizer em 10, 15 minutos, vai sair certo e você não vai se machucar. Certo. Isso. Então, É. eu penso... hoje eu penso assim, né? Certo. Depois que caiu, né? Depois que caí, que eu fui... Mas na verdade, assim, essa questão, né, da atenção, do cuidado que a gente precisa ter, essa questão também da pressa, né, da gente estar mais agitado para fazer as coisas, isso, claro, pode colaborar, mas só que tem outros fatores que também contribuem para a gente cair, né? Por exemplo, uma alteração na visão. Né? Então, quando às vezes a gente vai no cinema, né? A Cida que falou que gosta de ir ao cinema, quando a gente vai ao cinema tá tudo escuro e aí de repente, quando acaba o filme, acende a luz, né? Às vezes a pessoa quer levantar e quer sair rápido. Essa diferença de contraste entre o escuro e o claro, a pessoa idosa, ela tem mais dificuldade para se adaptar a essas mudanças muito bruscas de iluminação. Né, de luminosidade. Ainda mais em um período, né, um curto período de tempo, né? Isso, né, muito rápido. Pode acontecer, por exemplo, da pessoa ficar mais confusa, o cérebro não processa tão rapidamente a informação e ela acaba caindo. Então, essas alterações, por exemplo, da visão, problemas como catarata, que deixa a vista embaçada, né? Problemas como glaucoma, ou até mesmo o fato, né, da gente ficar mais velho também provoca algumas alterações na luminosidade, da gente perceber esse contraste visual e também de profundidade, da gente enxergar o último degrau, o primeiro degrau, isso também tem problemas, né? Também é um fator de risco. Mas tem outros fatores de risco. Por exemplo, fraqueza muscular. Fraqueza muscular é um fator de risco. Desequilíbrio é um outro fator de risco. Por exemplo, problemas nos pés. Sabe aquelas pessoas que têm joanete, aquelas pessoas que têm, às vezes o dedo fica mais agarrado, né? Fica mais dobrado, assim, fica mais encurtado. Ou então pessoas que tomam mais de 5 medicamentos, não comprimidos, mas medicamentos por dia. Pessoas que tomam calmante para dormir. Tudo isso é fator de risco. Sim. E às vezes a gente nem sabe. Vocês conheciam esses fatores? Uhum. Já tinha ouvido falar? Já, depois, né? Depois da que queda. Aconteceu, de Depois da 2018 para cá. Certo. Você já tinha ouvido falar, Iracema? Você conhecia? Não conheci, mas já ouvi falar. Certo. Sim. Então, isso também é fator de risco para cair, né? E aí a gente tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente acha que o risco só está lá fora e às vezes o risco está dentro da gente, né? Então, é importante a gente conhecer esses fatores que são fatores que estão conosco, né? E que a gente pode melhorar. Por exemplo, o que a gente faz para melhorar a nossa visão?
oculista todo ano. Isso. Outra coisa que eu Exatamente. sempre Isso eu falo. faço. Eu também. Isso. Usar o óculos, né? Isso. Porque tem gente que precisa usar óculos e não, Não, usa. não usa. É. Eu Não só é tiro isso? para tomar banho e dormir. Isso, muito bem. E para fraqueza muscular? Ginástica, Ginástica, dança, exercício, né? A andar, dança. caminhada. Bom, eu não fazia, Rosa, antes de vir para São Caetano, eu não fazia nada. Eu sempre odiei fazer exercício, sempre. A única coisa que eu fazia era caminhada. Certo. Mas depois que eu vim para cá, entrei no CIS, eu tomei gosto pela coisa. Ótimo. Então, eu faço caminhada, faço exercício, eu faço musculação, Ótimo. hidroginástica. Faço bastante coisa agora. Muito bom. E tô, a Cida? cada dia, até meus remédios de pressão, de diabetes, já diminuíram. Ó, Ai, que legal, muito né? bom. Legal. É isso Você viu mesmo. como que o exercício físico em si, É. ele ajuda no nosso É. dia a dia? Independente da idade da pessoa, né? Sim. A gente sempre precisa estar em movimento, né? Sim. Uhum. E uma coisa importante que a Iracema falou. Não faz mal se você não fazia. O importante é começar a fazer, é né? isso. E aí, olha que legal, ela falou, tomei gosto pela coisa. Hoje É. em dia, ela Sente faz. falta, né? É, isso. falta. Ah, hoje em dia não consigo ficar sem fazer. Agora nas férias começa a sentir a falta. Sempre, né? Aí vai pro parque, É. tem academia ao ar livre, É. né? Tem É. várias coisas que a gente Caminhada. pode Agora fazer. eu tô morando bem perto de uma pracinha que tem todos aqueles Aparelhos. Pronto, Nossa, é uma olha lá. delícia. Tá vendo? E a Cida? Eu faço dança, aquele ritmos, né? Certo. Aí eu faço ginástica 2 vezes, quarta e Ótimo. sexta. E quando dá, eu vou caminhar. Muito bom. Até aproveitar, né, meninas, que vocês falaram um pouquinho dos CISs, né? Acho que é importante a gente reforçar, né, a oportunidade que existe de vários tipos de atividade física, né? Dentro de São Como- Caetano. Isso, como uma forma de prevenção até, né? De prevenção não só de quedas, mas também de outros problemas, como desequilíbrio, como até as próprias doenças articulares, né? Como artrose, artrite, né? Então, a gente fazer o exercício acaba prevenindo muita coisa. E não só para a parte física, mas também, ó, para a Então, cabeça, né? Como vocês comentaram, né? De estar perto das pessoas, Sim. de conviver, isso é muito importante, né? muito, muito. Então, o que mais que a gente tem aí, Sim, de verdade. Luiz? Gente, ó, eu tenho um vídeo aqui. Quer colocar o vídeo do relato? Vamos colocar. Que tem ali nas matérias ali, tinha o relato do Milton Neves. A gente vai Uhum. pôr o vídeo dele falando Legal. também, né? Vamos ver? Como ele caiu. Fui sexta-feira pra lá, cheguei às 7 da noite, às 8 teve uma homenagem pra mim, pra mais uns 20. Só que a coisa rolou até 1 da manhã, eu morrendo de sono. Passamos numa pizzaria lá, profissional muito boa, que existia e baratinho demais, né? Fiz questão de pagar o dobro. Eu e meu filho, Milton Neves Neto, nós fomos lá pro nosso apartamento, na Avenida Doutor Américo Luiz, edifício Carmen Fernandes Neves. E beleza, chegamos lá e tal, fui pra minha suíte e ele foi pro quarto dele. E tô lá. Mas aí eu fui ao banheiro fazer xixi, entendeu? E eu não dominava o local, né? Então eu não achei o aperto lá de... Eu entrei no escuro e saí no escuro. Ah, Quando você eu não cheguei, acendeu a luz. eu não achei o acendedor, apagador. Mas eu quero só, tá? E de repente, pé molhado, eu desabei. E desabei, vou te contar como é que tá o negócio, melhorou muito, graças ao filho, o pessoal que tá me dando apoio aqui, entendeu? Então, foi uma coisa emocionante. Assim, eu sou hoje o cara mais feliz do mundo. Porque, olha, eu uso dizer que em cada 1000 casos desses, só um escapa. Parece que fui eu. Jura? Porque eu desabei, entendeu? Aí, gente, ó, em relação a essa parte, né, que o Milton Neves estava falando, eu até queria puxar um gancho já, que ele, assim, depois do acidente dele, né, do acidente doméstico, ele chega a falar que ele é uma pessoa muito feliz, né, que ele conseguiu sobreviver e tudo mais. Essa questão do pós-trauma, por exemplo, depois do acidente em si, de cada uma de vocês, como que vocês se sentiram em relação ao emocional, né? Vocês ficaram com medo, né? Depois Sim. de fazer alguma atividade? Sim. Eu fiquei. Como que ficou? Fiquei.
Conta pra gente, vai. Nossa, eu fiquei com muito medo de sair na rua. Eu fiquei com medo de fazer as coisas dentro de casa, de escorregar. Eu tinha medo de tudo. Só depois de muita fisioterapia e as médicas falando que eu estava bem, que eu não precisava de bengala, nada, que eu comecei a firmar. Mas, mesmo assim, eu só saía na companhia da minha filha. Sim, teve Agora, esse receio, né? Hoje já passou bastante tempo, né? Porque foi em outubro do ano passado. Então, hoje eu já estou fazendo mais as coisas sozinha. Sim, ainda mais Mas que mesmo assim, às vezes eu falo para ela, "Ai, me leva em tal lugar." Uhum. Ainda mais que no Parece seu meio- caso foi... Você estava sozinha, né? Foi. Aí ficou esse receio. Hoje em dia, você ainda tem esse receio? Não entendi. Ainda tem esse receio hoje em dia? Não, hoje em Ou- dia não. Hoje em dia eu vou em qualquer lugar, não tenho mais. Só não gosto de sair muito à noite, sozinha, né? Mas se tiver uma companhia, também saio Pronto. tranquila. Que bom. E você, Cida? Então, eu posso ver uma escada que, sabe, no começo foi terrível. Eu me travava toda. Certo. A pessoa, eu chegava, quando eu via a escada, eu parava. Com Aí minhas medo. amigas falavam assim, vem cá, segura no meu braço, eu ajudo você a descer. Para mim pegar, sabe, no tranco de novo. Agora ainda, se eu vejo que não tem corrimão, eu espero alguém, sabe, para poder ir comigo, pessoa que eu nem conheça, Sim, para ir comigo na escada. Eu fiquei sem controle. sim. Fiquei. É porque é algo que, quando a gente cai, né, dá a sensação que a gente perdeu o controle do próprio corpo, né? E isso é muito ruim, porque até então, por exemplo, a Iracema, ela subiu a escada uma vez, ela pegou o chapéu e estava tudo certo. Então, ela falou, posso fazer de novo. A Cida estava tirando foto para lá e para cá e estava tudo certo, Tudo né? certo. Jamais imaginava que iria Nunca. rolar a escada. Então, quando acontece essa queda, a gente tem uma sensação de que, assim, poxa, mas o que aconteceu comigo que eu perdi o controle do meu corpo, né? Então, dá uma sensação muito ruim, né? De que a péssimo. gente não tem mais domínio sobre o próprio corpo, né? Péssimo, E isso, às vezes, como é uma experiência muito ruim, porque tanto no caso da Iracema quanto no caso da Cida, provocou uma fratura, provocou uma hospitalização, ficaram depois, né, privadas muitas vezes de fazer as atividades do dia a dia, né? A Iracema ficou 3 meses em casa, a Cida precisou 60 voltar da dias. viagem, também ficou num processo de recuperação longo, e a gente não quer passar por isso de novo, Não, né? Então, existe uma tendência da gente querer se proteger e não querer mais passar, né, por situações parecidas. E, às vezes, acontece um medo que a gente fala que é um medo que paralisa a pessoa, né? Que nem a Iracema falou, olha, eu não queria sair de casa, né? Eu não queria nem andar pela casa, né? Com medo do que ia acontecer. Então, o que a gente pode fazer, né, para a gente evitar esse medo? Como é que a gente vence esse medo? Como é que a gente... Porque será que ficar parado previne queda? Não. Não, eu acho Não. que não. Não previne Não. queda. Tem muita gente, tem muitas famílias que pensam isso, né? Fala assim, e a mamãe caiu, agora não vai mais sair de casa. Não. Agora o pai caiu, agora não vai mais sair sozinho, não vai morar com a gente, não vai mais à feira, não vai mais ao mercado, não vai mais dirigir. Então, muitas vezes a pessoa tem... E a próprio idoso pensa isso. Ele acha que se ele ficar quieto, ele não vai Não vai cair de acontecer novo. nada. Né? Porém, é pior. Por quê? Porque quanto mais parado a gente fica, pior fica a nossa musculatura, mais fraco a gente fica, mais desequilíbrio a gente sente. Então, veja que fica um ciclo vicioso, porque daí aumenta o risco de cair, né? Então, como é que a gente faz para vencer esse medo e dar a volta por cima e continuar? Não tenho nem ideia. Tem que ter Mas muita força de vontade. muita força de Muita vontade, né? Gostar de você mesma, sabe? Enfrentar os seus medos, né? Porque aquilo foi um medo. Eu fiquei. Sim. Não posso ver escada até hoje. Não posso ver escada.
e tomar um pouco de cuidado. Isso, é isso que eu ia mencionar, né? É. A questão, a gente quer, o medo, ele tem que ser algo que protege. É. E não algo que paralisa. Então, por exemplo, a Iracema, ela foi fazendo todo o processo de fisioterapia, né, de reabilitação, e aos poucos, com a ajuda da família, foi saindo de casa, foi fazendo. Hoje em dia, ela tem uma vida normal, né? Mas porque também se permitiu tentar, né, fazer as coisas, sair de casa, continuar sendo independente, porque isso também é muito importante, né? Que a gente continue mantendo a nossa independência para que a gente possa vencer esse medo, né? Que não é nada fácil, não é isso? Exatamente. Certo. Ainda mais que esse medo, ele te priva, como você falou, Cida, de... Por exemplo, você acabou de falar que é a parte de gostar de você mesmo, por exemplo. Esse medo, ele vai te privar de você de viver, entende? De você ter a sua independência. Então... Minha filha, às vezes, eu falava, me traz um copo. Eu sentava no sofá, traz um copo d'água. Ela falou, não. Minha filha falou, não, levanta. Vai de andador. Isso. Pra que será que ela fez isso? Ela trabalha no hospital, né? Ela falava, não, pode Qual que era o levantar aí. objetivo de fazer isso? Incentivar, né? Incentivo. Não é? A gente fala assim, eu mesmo pensei, nossa, como a minha filha é malvada, né? Mas depois eu fui percebendo a razão. Que era só, na verdade, uma desculpa para você levantar e fazer, e com isso se recuperar, né? Eu usava aquela bota. Sim. Né? Ela me levava para ir fazer as físios, sabe? Olha, era triste. Foi um processo. Aí como processo muda, como uma queda muda a vida da gente, né? Muda muito. Muito. Não é? Muito De verdade. mesmo. E outra coisa também, a questão do ambiente em si, que a gente tá, né? Por exemplo, você tem a sua filha. Iracema, quem foi que mais te acompanhou, assim, no processo de recuperação depois da queda, após queda, né? Foi a minha filha A e sua meu filha genro, também, que eu entendeu? moro com eles, né? E eles sempre estão ali incentivando vocês duas, né? Sempre. Então, Hoje eu moro o ambiente sozinha. em si, Eu moro ele sozinha. influencia muito, né? Para que a gente possa vencer esse medo e também como maneira de conscientização, assim, de te ajudar a conseguir cuidar, assim, a ter mais cuidado, né? Para você utilizar essa queda, não ficar só com os traumas, mas também você conseguir retirar algo bom disso, né? Sim. Que no caso é você conseguir viver a sua vida com a sua independência, mas também com o cuidado necessário, né? Acho que essa questão do ambiente é bem importante, né? Sim. E o que vocês têm, assim, por exemplo, de recomendação para pessoas prevenirem quedas? Acho que prestar atenção aonde pisa, aonde anda. Se tiver perto de alguma escada, procurar corrimão. Se não tiver corrimão, esperar alguém passar para te ajudar a descer, né? Procurar um elevador, uma coisa assim, Rosa. E se cuidar da saúde, se cuidar da cabeça, né? Certo. Que é importante fazer ginástica, fazer caminhada, sabe? Sair, ver pessoas, para também trabalhar um pouco a cabeça. Porque se você Certo. ficar muito dentro de casa, em 4 paredes, é horrível, né? É, É horrível. muito bom. E a Iracema, o que você acha, Iracema? Eu acho assim, da gente dar mais atenção no que a gente está fazendo, não fazer tudo com pressa e procurar sempre a calma em tudo que vai fazer e ter equilíbrio, manter o equilíbrio usando calçados adequados, porque a gente acha que nunca caiu, então a gente pode andar de sapato e salto nas ruas. E não é assim, porque nas ruas é terrível a gente andar com um calçado. E o chinelo, hein, que vocês gostam? De Hã? dedo. E o chinelo? Como é que fica? Bom, no meu caso, o médico proibiu o chinelo também. Ah, tá vendo? Olha lá, ó. Ele falou só tênis. Daqui para frente, a senhora só vai usar tênis. Vocês já viram aquele pessoal que usa chinelo e meia? Já viram? Já. Gente do céu, que Agora diz Aquilo que ali é um tá na perigo. moda, Tá né? na Para os moda, jovens é meia e chinelo. Então,
Mas eles olha, a gente até estava comentando, não é só idoso que cai, viu? Jovem Verdade. também cai. Cai. Então, é muito perigoso. Chinelo, né? Todo calçado aberto é um problema, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também. Deixa eu só falar uma outra coisa antes do Luiz falar aí sobre os gastos, né? Que a gente trouxe uns dados interessantes. Sim, E a história da osteoporose? O que vocês pensam? Eu faço exame todo ano. Certo. Quando eu posso, eu faço. É. Eu procuro estar em dia, sabendo como é que tá a minha situação. Será que quem tem osteoporose tem mais risco de cair? Tem. Ah, sim, claro. O que vocês acham que é o problema da osteoporose? O problema é eu não sei. Em enfraquec- si, não sei. Enfraquecimento dos ossos, não é? Dos ossos, né? E vocês acham que essas pessoas caem mais? Ah, com certeza. Que se os ossos estão fracos, você não tem equilíbrio. Piora, né? Piora. A gente tem uma situação, né, muito complicada das pessoas que têm osteoporose, porque a osteoporose é nada mais, nada menos do que o osso frágil, né? Ele fica parecendo, sabe o biscoito de polvilho? Fica igual biscoito de polvilho. E aí o grande problema é que se a pessoa que tem osteoporose cai, a chance dela fraturar é muito maior do que a pessoa que tem um osso mais forte, que tem um osso normal, né? Então, a gente também tem que ficar de olho na osteoporose, que é uma doença silenciosa. Osteoporose não dá dor. Osteoporose, a gente não sabe que tem até o momento que a gente fratura, né? E descobre, quando faz o exame, descobre que tem osteoporose. A não ser que a pessoa, que nem a Cida falou, eu faço acompanhamento todo ano, né? Aí fica mais fácil, né? Mas a osteoporose... É isso mesmo. E aí, a ideia da osteoporose, geralmente a pessoa tem uma fratura, o osso quebra e depois ela cai, né? Quando a gente tem uma queda de uma pessoa que não tem osteoporose, primeiro ela cai, depois ela quebra. A pessoa que tem osteoporose pode acontecer o contrário. Ela pode primeiro fraturar, que o osso fica frágil, e depois ela cai por conta dessa fratura, né? Pode acontecer também dela cair, claro, e acabar fraturando. Mas também pode ser o inverso. Ela fratura primeiro, ela quebra primeiro e depois ela cai por conta da fratura. A primeira pergunta que eu fiz lá para o médico, quando ele estava com meus exames prontos para fazer a operação no pé, eu tenho osteoporose? Né? Tem algum indício que eu tenha? Ele falou, não. Sim, realmente foi uma fatalidade, né? Que acabou acontecendo, né? Eu, em toda a minha vida, eu já caí bastante, porque eu sou muito arteira, né? Mas nunca eu quebrei nada. A primeira vez que eu trinquei alguma coisa foi essa queda. Agora. Que foi de uma altura muito alta, Sim. né? Então, foi a primeira vez. Certo. Mas nunca quebrei braço, perna, nada, certo, nada. Certo. Então, eu acho que eu vou sempre no médico, faço o exame e tudo, mas eu não tenho esse problema de osteoporose. Ótimo, porque é um risco a menos, né? Porque, como eu falei, a gente tem vários fatores, né? Então, a osteoporose também é um fator de risco, né? Vocês sabiam que ser mulher é fator de risco para cair? Sim. As mulheres caem mais do que os homens, né? Eu ouvi dizer. Isso, as mulheres caem mais do que os homens, porque a gente geralmente tem uma musculatura menos potente do que a dos homens, né? A gente tem uma musculatura um pouco menor, um pouquinho. Claro que quem faz exercício, não dá para comparar, né? É diferente. Mas a composição corporal da mulher faz com que ela tenha um pouquinho menos, né, de músculo. Então, ela pode acabar caindo, ou também por conta dos hormônios da menopausa, que acabam diminuindo. Então, ela tem uma frouxidão dos ligamentos. Então, é mais fácil a mulher torcer o pé, né, a mulher ter esse problema de ligamento. Então, isso também pode aumentar o risco das mulheres caírem, né? Você não sabia. É isso mesmo. As mulheres caem mais do que os homens. Tudo bem que as mulheres também vivem mais do que os homens, né? Então, a gente tem mais mulheres idosas do que homens idosos, né? Vocês podem ver na Animais. Como é que é na Animais, né? O público é predominantemente feminino, né? Claro que as mulheres se engajam mais nessas ações,
mas na população mundial e no Brasil, a gente também tem mais mulheres idosas do que homens idosos, né? Então, são fatores de risco que a gente vai aglomerando ao longo da vida, né? Então, isso acaba... Quanto mais riscos a gente tem, maior a chance da gente cair. Por isso que é importante a gente tentar eliminar o máximo de riscos possíveis, tá bom? Certo. Vamos Isso ver aí. os dados aqui que o Gustavo trouxe pra gente. Bom, gente, eu tenho aqui os dados do impacto econômico, né, dos gastos em quedas, ainda mais em fraturas no fêmur, né, de fêmur, que assim, esses gastos, eles, com o tempo, eles têm aumentado bastante, não só pelo índice de quedas, por exemplo, não por ter acontecido mais quedas em si, mas também por ter aumentado essa população idosa, entende? As pessoas idosas, elas tá crescendo mais essa população em si, justamente por causa de toda a tecnologia, né, que tem aumentado. Então, a questão da longevidade, né, Isso, a ela gente tem vive aumentado, mais. né? A gente vive bom bem mais, demais. né? E então, os gastos em si, a projeção de custos para 2025, ele está de 260 milhões. Só esse ano. Só esse ano, entende? Então, o valor médio por internação mais que dobrou, né? Do ano de 2000 até 2020. E justamente esses desafios que eu falei, ó, o envelhecimento populacional, é justamente isso, né? Que é a questão que a população idosa, ela tá aumentando, né? E o investimento insuficiente também. Então, é uma questão de que a gente justamente está aqui para essa conscientização, porque tem aumentado também o número de idosos, né, na população em si. Então, a gente busca conscientizar bem mais, né? A gente tá buscando, com esse projeto em si, fazer essa conscientização mais elaborada e abordar mais esse tema, que é bastante importante para a gente também. É ótimo. Deixa eu perguntar uma coisa. Se vocês pudessem aprender alguma coisa a mais sobre prevenção de quedas, o que vocês gostariam de aprender? De aprender. A como não cair. Como não cair. Prevenção de quedas. Ótimo. Como não Prevenção de cair. quedas, abordagem desse assunto ser mais. Falar mais. Isso. Porque Certo. você não escuta muito falar. Sim, Exatamente. é verdade. Não é? Por isso É verdade. que, sabe, você não escuta, eu fico até um pouco conformado com isso, que não é tão falado. Não, assim, não é entende? falado. Eu acho que se a mídia bater mais em cima, muita coisa deixa de acontecer. É. Sim. E aí, acho que tem uma coisa importante, falando nisso que vocês mencionaram, que é assim, a queda, ela não é uma doença, Não, né? Ela é um evento que acontece na nossa vida. sim. E aí, qual que é o problema? Quando alguém fala assim, olha, a senhora tem pressão alta, a senhora tem diabetes, a gente fica preocupado, Sim. né? Agora, a queda, muitas vezes, ela não traz preocupação para a pessoa idosa. Sempre eu acho que quem tem risco de cair é o outro e não sou eu. Isso é um problema muito sério, porque, por Certo. exemplo, as duas já caíram e já sofreram lesões graves, fraturas, internações. Mas quem só cai, porque às vezes até a pessoa acha que cair é só quando machuca, e não é. Toda vez que a gente vai ao chão, ou toda vez que a gente cai de um nível para outro, que nem a Iracema estava na escada, ela caiu da escada para o chão. A Cida também estava num nível da escada e rolou 2 lances, foi parar em outro nível. Ou às vezes eu posso escorregar, eu posso tropeçar e eu também acabo indo ao chão. Então, isso é uma queda. Porém, nem todas as quedas provocam lesão grave. Algumas quedas provocam um arranhão, provocam uma dorzinha aqui, né? Ou às vezes não acontece nada. E aí, qual é o grande problema? Da pessoa achar que aquilo não é nada, que aquilo nem queda é, e ela não se protege, e ela não toma nenhuma medida de prevenção. É diferente de, por exemplo, quando eu falo assim, olha, a senhora está com problema no coração. Opa, estou preocupado, né? Preciso ir atrás para resolver esse problema. Então, a gente percebe que, muitas vezes, a própria população não dá valor para a queda.
ela acha que a queda vai acontecer sempre com o outro e nunca com ela, né? Então, o quanto é importante também a gente entender que a queda é um evento que pode devastar a vida da gente, que pode atrapalhar demais a nossa vida, que pode tirar a nossa autonomia, quer dizer, a nossa capacidade de tomar decisão, a nossa independência, né? Isso aconteceu tanto com a Cida quanto com a Iracema, ficaram restritas, perderam essa capacidade de fazerem as coisas sozinhas, né? E, a partir daí, se eu entendo que a queda pode me tirar isso, que é tão importante, eu preciso fazer algo para evitar, né? Então, respondendo aí a pergunta, né? A Iracema falou, eu queria aprender mais sobre isso, né? Conhecer mais sobre como não cair. O que eu faço para não cair? Então, vocês já mencionaram algumas coisas, né? Vocês mencionaram, olha, eu estou tomando cuidado, eu estou prestando atenção, eu vou me proteger, né? Me segurando, não vou subir em escada, né? Que eu possa correr o risco de cair, segurar no corrimão. Mas também tem a questão do exercício, do fortalecimento, tem a questão dos calçados, tem a questão da visão, da gente ir ao oftalmologista, que vocês já comentaram, o tratamento da osteoporose, que muita gente não trata, porque é assim, por exemplo, a osteoporose, como ela é silenciosa, a gente acha que não precisa fazer nada. Então, eu não tomo medicamento, né? Eu, às vezes, nem sol a pessoa toma, nem vitamina D ela produz, né? Então, olha quantas coisas que a gente precisa cuidar no nosso próprio corpo para a gente poder prevenir quedas, né? Sim. E até entrando um pouquinho nesse assunto, a gente também tem um slide sobre isso aqui. O programa de prevenção de quedas não é uma única coisa. É um programa que envolve várias medidas ao mesmo tempo, né? Tudo isso que eu falei faz parte de uma prevenção de quedas, né? Então, a gente tem aí esses dados, né? Que o Luiz trouxe também pra gente, que é pra gente identificar qual é o nosso risco de cair, né? Então, quais são os riscos que eu tenho para cair? E o que é que eu posso fazer para prevenir? E são riscos que eu sei que eu posso melhorar. Então, por exemplo, quem tem catarata, tem muita gente que tem catarata e não quer operar. Já viram isso? Já. Né? Já. A pessoa fica... E vocês já tiveram... A Iracema acho que já teve, né, Iracema? Catarata? Você já Não. teve? Não. Não? Também não. Não? Como é que fica a visão quando a gente tem catarata? Eu acho que ela fecha, né? Eu Fecha. sei porque minha mãe teve, né? É. E ela operou as duas vistas. E ela falava que tinha uma nuvem assim Isso. na vista dela, que ela não Isso. enxergava, nem com óculos, nada. Isso. Agora, imagina o risco que a pessoa que tem catarata corre de cair, Sim. né? Que a visão diminui, né? Exato. Né? Total, é um fator de risco imenso essa Imenso, parte da é. visão também, né? Então, e o que a gente faz para prevenir, para evitar, né, para acabar com esse risco? É a cirurgia. Cirurgia, se Né? prevenir. Isso. Então, a gente tem alguns cuidados que a gente pode ir tendo ao longo da vida que vão diminuindo a nossa chance de cair, Sim. né? Principalmente a atenção primária, né? Essa questão de você ir atrás, por exemplo, fazer o check-up, né? Fazer o check-up todo ano, certinho, porque assim você vai conseguir identificar, né? Você vai detectar Isso. um possível problema, não um pré-problema também, né? Por exemplo, você pode ter uma disposição para ter algum problema que vai te gerar esse fator de risco, né? Então, essa atenção em si à sua saúde já é uma maneira de prevenir, né? Essa questão da queda e tudo mais. Tem também os programas, né? Que aí já os programas em si já são atividades que vão, como que eu posso dizer? Não são aquelas atividades que é para detectar, né, o problema em si, um possível problema, né? Já são atividades que vai te prevenir de ter esses problemas, né? Ou seja, uma atividade física. A atividade física, a gente sabe quanto que faz bem para todo mundo, né? Principalmente para vocês, o relato que vocês contaram sobre a atividade física que vocês fazem. Aliás, quando vocês estão sem fazer essa atividade física em si, vocês sentem bastante? Como que é para Falta. vocês? Sim. Eu sinto que nem agora a gente está de férias do CISI, né? Uhum. Mas eu faço caminhada. Isso, muito bom. Ai, Eu falo, não dá para ficar um mês
dentro de casa. Sim. Então eu faço E tem a caminhada. academia que a senhora falou, né? Na ar livre, Tem a né? academia lá perto de casa Que no parque, né? que dá para ir também e fazer Chico também. Mendes também, né? O Chico Mendes Tem tem bastante muito Chico parque coisas pra pra ir, hein, fazer. gente? Ó, não dá pra ter desculpa pra não fazer atividade Não, física. Não, hein? eu ainda tenho pertinho de casa Elis Regina agora. Ah, sim. Então, tá vendo? É Pertinho. parque que não acaba mais. Dá pra fazer exercício, dá pra caminhar, né? Dá pra encontrar os colegas da Unimais, fazer caminhada junto, né? É gostoso. Isso, muito bom. Muito bom. Muito legal. É isso aí. Ó, gente, aliás, desse nosso projeto, né, que a gente está realizando, com o foco, né, em conscientização, em prevenção de quedas, a gente, além desse videocast, né, a gente está pensando em outras maneiras de passar essa informação para as pessoas, né, de vocês, cada uma. Por exemplo, você, Iracema, você consegue me citar algum material, né, seja vídeo, seja palestra, algum material assim que a senhora acha que ajudaria você a ter mais conscientização, ou as pessoas em si, não só você, mas... Eu acho que sim, com certeza. Quanto mais informação a Uhum. gente tem, mais a gente Não, com evita, certeza. né? Sim. Aí teria algum material, por exemplo, como que eu posso dizer? Um tipo de Um tipo material. de Que a senhora material, gostaria, por exemplo, qual seria mais interessante para a senhora se informar mais sobre quedas? É vídeo, é Isso. jogo, é folheto, é material escrito? O que a senhora acha que é mais interessante? É vídeo. Vídeo? Eu Com acho certeza, vídeo. com Tá. certeza. Vídeo, né? Você o também, áudio. Cida? Também, vídeo. Acho que ouvir o relato de outras É. pessoas é bastante É, importante, o né? Nossa, é relato é ótimo. muito bom. É bom. Isso. Relato marca, de né? outras pessoas. Te marca, É. Sim. Por exemplo, escutar, falar assim, olha, que nem tenho certeza que a Cida, ela já não gosta de escada, mas jamais vai subir Não. no maleiro lá para pegar coisa. Quando eu pego a minha escadinha, que eu vou pegar alguma coisa em cima do guarda-roupa, eu já penso 2, 3, 4 vezes. Certo. Aí eu ponho um pé por vez. Para Certo. descer, eu desço um pé por vez. E se Certo. tá pesado, eu largo lá. É isso. Todo cuidado mim- possível, né? Nossa, olha. Para mim serviu que as meninas da minha classe da T18, nenhuma mais sobe em Tá vendo? escada. Não, Então Olha. seria essa questão, né, de ouvir o relato de outras De pessoas outras que pessoas. caíram. Geralmente né? da mesma idade, né? Certo. Porque os novos, Sim. eles são fáceis de consertar. É, Mas a gente já é mais demoradinho, né? sim, O conserto. a recuperação é mais difícil, verdade, é verdade. É. Inclusive o osso, né? É. Porque conforme a gente vai ficando mais velho, a gente também vai perdendo o osso. É. Não é só na osteoporose que a gente perde osso. A gente também perde osso na verdade, a partir dos 30 anos a gente já começa a perder, viu? A partir dos 30 a gente já começa a ter um declínio da produção de osso. E quando a gente fica mais velho, a gente tem menos produção e quando passa pela menopausa também descontrola um pouco, também o risco de ter osteoporose é maior, né? Então, é importante que a gente possa usar várias medidas, né, para manter os ossos mais saudáveis, para a gente evitar o risco, né, de cair. Então, tem que tomar esses cuidados. Então, por exemplo, que nem a Iracema falou, um monte de gente da minha sala já não está fazendo, né, o que eu fiz, já servi de exemplo, né? Serviu. Então, seria os vídeos e o relato de outras pessoas. De outras É Com isso? pessoas. certeza, Tá. com certeza. Tem algum outro tipo de material que vocês acham que seria interessante? Que as pessoas... Vocês veem muito rede social? Vocês Sim. acompanham? Sim, E sim. vocês veem esses relatos? As Não. pessoas falam? Não vê. Você já viu, Só quando Iracema? acontece alguma coisa com alguém famoso. Famoso, né? Que nem a gente trouxe aqui, É, né? Os famosos, Do- né? Mas relato comum, né, de pessoas comuns, você não vê. Pessoas, principalmente idoso. É. Nunca vi assim, Certo. que caiu, que se machucou. Certo. Mas seria muito importante, viu? Tá, Pra gente, legal. né? Muito Esses bom. Eu relatos, acho. é. Sim. Certo. Pessoas da nossa idade,
não está ficando mais velho? Sim. Né? a população Sim, tá ficando mais velho. Por O mundo proteção tá na É. casa também. Uhum. É muito bom que nem não ter tapete. É A minha isso. filha tirou todos os tapetes É. quando eu vim morar com ela. Eu já não Ela falou, tinha, "Mãe, eu não gosto de tapete. sem tapete em casa, hein? Isso. É outra Já tirei coisa tudo. interessante, até que o Milton Neves fala, né? Ele caiu porque ele foi no banheiro no escuro. É. E É, às vezes também. a gente não, Sai não acendendo. acende a luz. E levando- Acha. Eu acho assim também que eu fiz muito isso. Levantar muito rápido. Isso. Também é Eu um levantava risco. muito rápido. E aí minha filha falava, por que você tem tanta pressa quando você acorda? Onde você vai? Você vai bater cartão em alguma firma? Pronto. Senta na cama, põe as pernas no chão, É. espera. É. Faz Acho que todas essas exercício. coisas... É. Isso até é legal a gente falar, só para a gente terminar, né? Porque é assim, quando a gente está deitado, o nosso corpo se acostuma com o fluxo do sangue naquela posição. E quando a gente está deitado durante um longo tempo, passamos a noite deitados, né? E a gente vai levantar, o nosso corpo precisa de um tempinho para o sangue chegar em todos os lugares. Então, se a gente levanta muito rápido, pode acontecer de não dar tempo desse sangue chegar em todos os lugares, e aí a gente tem aquela sensação de tontura, a vista escurece, e aí a gente acaba correndo um risco muito grande de cair. Sim. Por isso que toda vez que a gente está deitado durante muito tempo, a gente nunca deve levantar rápido. A gente sempre tem que primeiro sentar na cama para depois esperar um tiquinho. Não é que a gente vai ficar lá 10 minutos, não é isso, é questão de segundos. Mas dá esse tempinho para o corpo também se adaptar e depois a gente levanta. Eu né? E uma outra coisa também que eu gostei na fisioterapia é de pedir informação para os fisioterapeutas, sabe? legal. Que a minha cama, ela era muito alta. Certo. Então, eu sentava, eu ficava um tanto assim fora Ó. do chão. Não pode. E aí eu perguntei para ela, aí ela falou assim, ó, a cama tem que ser entre cama e colchão, ela ter 50 centímetros de altura. Certo. Esse é o ideal para uma pessoa idosa. Certo. Aí Já Não. mexeu. já mexi, a minha cama já é assim. Ótimo. Muito bom. É isso mesmo, Eu né? falo A para minha gente... filha assim, filha, a mãe vai durar até 120 anos. Nossa, com ela- certeza. Ela falou assim para mim, "Ih, quem vai cuidar de você? Porque eu vou morrer antes." Mas é isso mesmo. Acho que a senhora falou uma coisa muito importante. Se a gente toma esses cuidados, né? A gente pode continuar fazendo tudo, tendo uma vida normal e viver mais tempo. É. E viver com saúde. Com né? saúde. Porque ninguém quer viver mais numa cama. Ah, ninguém não. quer ficar lá, Não. eu vou viver até os 120 e vou ficar na cama. Na Não é isso que a cama, gente nem quer. pensar. Não é? A gente quer viver e quer viver bem. né? Continuar indo nos bailes do CIS, Isso mesmo, muito bom. no é carnaval. Isso mesmo, muito bom. Isso aí, gente. Então tá ótimo, gente. Gente, vocês sabiam que tinha que ter o Dia Mundial da Prevenção de Quedas? Não. Não, é uma É. informação também. Ele foi recentemente, ó, dia Foi. 24 de junho. Ele é para sensibilizar sobre os riscos e estratégias Mas preventivas. Ai, por aí que você, a legal. gente não sabia. Por É. exemplo, eu não Você sabia. viu como é Eu com a não vi, informação, né? não vi nada É. sobre isso. Entendeu? Agora você já tem mais uma coisa para contar para a turma aí, né? É. Que tem É. esse Dia Mundial de Prevenção de Quedas, Isso é né? importante. Acho que É o pessoal importante. bater, né? Isso. Bater em Você vê que é um- cima. você Eu não vê que sabia. é- Rô. É isso A informação não chega assim Não. na gente. Isso que é... Não, eu falo É que a complicado. mídia só dá coisa que não interessa. É. Por isso que a gente tem que ficar, assim, insistindo, né? Naquilo que é bom, naquilo que é informação, Sim. que vai ajudar outras É. pessoas, a gente tem que divulgar. E o objetivo dessa gravação de hoje, né, do videocast, é para isso. Para a gente falar sobre o assunto, mostrar, né, os problemas, as consequências, né, os traumas que muitas vezes a Nossa. queda traz, né, e toda a dificuldade que muitas vezes, que nem vocês tiveram apoio, né, da família, vocês tiveram, mas muita gente não tem. Não Quem tem. mora sozinho
e a família está longe, fica difícil, às vezes precisa até ir para uma instituição, porque não tem como ser cuidado por alguém, né? Então, quanto é importante esse veículo, essa forma de comunicação, para a gente disseminar, para a gente espalhar a notícia, para que as pessoas possam adotar medidas preventivas também, né? Com certeza. Isso aí. Então, tá bom. Então, a gente vai caminhando aí para o nosso final. Já falamos demais, acho que eu fui a que mais falei. Falei muito, mas queria agradecer a Iracema, queria agradecer a Cida, agradecer o Luiz, agradecer os outros colegas, né, da fisioterapia, que ficaram nos bastidores fazendo a produção. Agradecer mais uma vez o Cristiano, a universidade, né, a Contide, enfim, um agradecimento geral aí a todos e que as pessoas possam ter uma consciência melhor a respeito do risco que é, né, ter uma queda, sofrer uma queda, e tomar medidas preventivas, né? Aquele velho ditado é muito atual. Prevenir é melhor do que remediar, né? Então, a gente segue nessa linha aí de prevenir a queda, tá bom? Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada. Muito obrigado, viu? Vocês foram Precisando, maravilhosas. estou a voz. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito Se quiser obrigado, até para gente. vossos trabalhos, as fotos da minha cara bonita. Tá vendo? Então tem os relatos, a gente pode Isso Pode. mesmo. pode mostrar também. Muito bom. E o carnaval? Carnaval vai bem. Muito Esse bom. mês a gente já vai começar a fazer as reuniões. É mesmo? isso aí. Sim. Muito bom. Tem Nós- que passar. Infelizmente, nós vamos ter que sair em São Paulo, né? Ah, mas vai e a turma adere, porque a senhora tem que convidar a turma da Unimais para ir lá. Mas pular eu convidei. carnaval. O ano que nós É. saímos aqui, nós convidamos. É. Você não lembra que minha filha foi lá? É verdade, é verdade. Agora, esse ano a gente não falou nada porque não teve condição Certo. de sair, né? Sim, também a senhora estava recém, né? Estava se recuperando. Né? Agora, a gente já vai começar os trabalhos agora no mês de julho. Certo. E aí vamos Muito deslanchar para Muito legal. Pra fazer o carnaval. fazer É um isso carnaval aí. da daquele hora. jeito. Isso mesmo. Então tá bom, gente. Muito bom, gente. Muito Muito obrigada, obrigado, de viu? verdade. Obrigada eu, gente. Obrigada. Tô muito feliz, Obrigada. muito orgulhoso, né, da gente, do nosso projeto. Pronto. Que E vai também- ser Você muito seja bom para bastante nós. feliz com É. ele. Ah, Muito obrigada. A gente já Vai tá ser muito bom. muito feliz. Obrigada, meninas. Tá bom? Tá bom.